Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Dando início, então, à sessão do dia 13 de julho de 2020, invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Em aprovação, as ata 4.027, de 22 de junho de 2020, e 4.028, de 23 de junho de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita ao vereador Ariel Soárcigo, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da secretaria. Com a palavra, o vereador Ariel Soárcigo. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar aqui também o Leandro, TV Serra. Ofício 02SR02, Superintendência Regional Bento Gonçalves. Quarta-feira, 8 de julho de 2020, às 13 horas. Resposta ao ofício 287. Boa tarde. Acusamos o recebimento do ofício número 287 da Câmara de Vereadores de Farroupilha. Informamos que este DAIR RS está trabalhando incansavelmente na busca pela solução mais rápida e eficaz para o retorno da normalidade ao trânsito na IRS 448, entre as cidades de Farroupilha e Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. Porém, devido à complexidade do ocorrido, ainda não dispomos de um prazo para tal. Luiz Cláudio Leal, Superintendente Regional do DAIR RS. Redigido por Maicon Perini, especialista rodoviário. Ofício 110/2020 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 29 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: requerimento 118/2020. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que respondemos ao ofício número 224/2020, que trata do requerimento 118/2020, de iniciativa da bancada do PDT. Informamos que já foi disponibilizado e sinalizado espaço para pessoas com deficiência física, conforme prevê lei federal, junto ao estacionamento do Centro de Eventos Mário Bianchi. Atenciosamente, Pedro Vori Pedroso, Prefeito Municipal. Elda Brutomesso, Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Ofício 111/2020 de Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 29 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: requerimento 115/2020. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, em resposta ao ofício número 221/2020, requerimento número 115/2020, de iniciativa da bancada do PSD, informamos que o Departamento de Trânsito, observando critérios estabelecidos no Conselho Municipal de Trânsito, colocou placa no meio da referida quadra para atender o conjunto de lojistas do local. Atenciosamente, Pedro Vori Pedroso, Prefeito Municipal, e Elda Brutomesso, Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Resumo auditoria número 7/2020. Unidade Central de Controle Interno. Segue abaixo listados os achados mais relevantes da auditoria 07/2020, que teve por objeto o consumo de energia elétrica, água e telefone dos poderes executivo e legislativo municipal. As 18 unidades consumidoras com indícios de irregularidade representaram um dispêndio mensal médio de R$ 23.345 em 2020. Os gastos com energia elétrica nas 10 unidades consumidoras não utilizadas pelo poder público representaram um gasto médio mensal
de 17.942,60. Em 2020, para o Poder Executivo, deste total, 90% é referente à unidade consumidora do Parque dos Pinheiros e do Estádio das Castanheiras. Os gastos em unidades consumidoras de água e esgoto não utilizados pelo poder público representaram um gasto médio mensal de R$ 5.402,40 em 2020. Subquestões de auditoria e achados. Primeiro, qual foi o gasto com energia elétrica, água e telefonia do Poder Executivo Municipal nos anos 2017, 18, 19 e 20? 2017, R$ 1.601.923,80. 2018, R$ 1.554.865,39. 2019, R$ 1.702.617,27. E 2020, R$ 576.664,82. Existem quantas unidades consumidoras ativas de água e energia elétrica em nome do Poder Executivo Municipal? Quantas são as linhas telefônicas fixas e móveis? Poder Executivo, 108 pontos de energia, 73 de água e 253 de telefone. Poder Legislativo, 1 ponto de luz, 1 de água e 11 de telefone. Todas as unidades consumidoras ativas de energia elétrica e água são efetivamente ocupadas, utilizadas pelo Poder Executivo Municipal? Os apontamentos do relatório de auditoria 25/2016 foram regularizados? 10 unidades consumidoras de energia elétrica e 8 unidades de água não são utilizadas pelo poder público. Apontamentos de 2016 não regularizados. Como ocorre o controle das despesas com energia elétrica, água e telefonia fixa e móvel do Poder Executivo Municipal? Fiscais da Secretaria conferem e assinam as faturas e encaminham para o empenho para liquidação e planilhamento. O Poder Executivo Municipal possui diretrizes ou normativas que visem a implementação de ações de sustentabilidade e de uso racional de recursos naturais? Possui os decretos 6518 e 6582 de 2018, mas a comissão não está exercendo suas atribuições. Os vereadores que quiserem, já que é extenso e fala sobre economias que o município podia ter feito até antes, está à disposição na Secretaria da Casa. Ofício 94/2020 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, 10 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao requerimento 95/2020. Em atenção ao ofício 191/2020, que trata do requerimento 95/2020, de iniciativa das bancadas do MDB e PP, informamos que o mesmo se encontra atendido pelo Decreto Municipal 6.796, de 20 de maio de 2020, que segue em anexo. Atenciosamente, Pedro Veuri Pedroso, Prefeito Municipal, e Elda Brutomesso, Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Não está aqui, os vereadores que quiserem também podem pegar junto à Secretaria. Ofício 122/2020, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano. Farroupilha, 13 de julho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: requerimento 120/2020. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Senhoria na oportunidade em que, em resposta ao ofício 229/2020, requerimento número 120/2020, de iniciativa das bancadas do PSB e PSD, encaminhamos em anexo o relatório final da análise do contrato entre o município e Mais Vida Soluções em Saúde. Isto posto, agradecemos pela atenção dispensada. Atenciosamente, Pedro Veuri Pedroso, Prefeito Municipal, e Elda Brutomesso, Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Da mesma maneira, os vereadores que tiverem interesse
neste relatório, ele encontra-se na Secretaria da Casa. Esse relatório é sobre o software. Ofício 108/2020. Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 29 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: requerimento 111/2020. Senhor presidente, em atenção ao ofício 217/2020, que trata do requerimento 111/2020, de iniciativa do vereador Fabiano André Piccoli, da bancada do PSB, informamos que a solicitação para a implantação de travessia elevada para pedestres na Júlio de Castilhos, Centro, já está elencada na relação das demandas a serem analisadas pelo Conselho Municipal de Trânsito. Atenciosamente, Pedro Vori Pedroso, prefeito municipal, Elda Burtomez, secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Ofício 118/2020, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 7 de julho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que respondemos ao ofício número 227/2020, que trata do pedido de informação número 020/2020, de iniciativa da bancada da rede. Segue retorno em anexo. Atenciosamente, Pedro Vori Pedroso, prefeito municipal, Elda Burtomesso, secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Ofício 050/2020, CEPLAN. A Vossa Excelência, senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício 227/2020, Câmara de Vereadores de Farroupilha. Ao cumprimentá-lo cordialmente, estendo aos demais vereadores, em especial a senhora Maria da Glória Menegoto, autora do pedido de informação 20/2020, vindo dessa Igreja Casa Legislativa, que solicita esclarecimento relativo a motivos pelos quais duas vias de acesso ao loteamento industrial Santa Rita e ao Horto Municipal estejam trancadas. Em análise aos assuntos do processo administrativo número 3253 de 2019, de 6/13/2019, em nome da Associação do Núcleo Industrial Santa Rita, percebe-se que o mesmo resultou na emissão de autorização número 27, de 14 de março de 2019, da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano. Restando respondida a questão, desde já agradeço a oportunidade e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Pablo César Ues, secretário municipal de Planejamento e Meio Ambiente. E aqui nós temos o requerimento para aumento de segurança local, assinado pela Associação do Núcleo Industrial do Santa Rita, Gustavo Flack. A reunião no Núcleo Santa Rita, também segue aqui o protocolo feito, as solicitações do núcleo, e também está aqui a autorização número 27, de 14 de março de 2019, assinada por Vandré Fardim, secretário municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano, e Gilberto do Amarante, secretário municipal do Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito. Então, os demais documentos, vereadora Glória, está na Secretaria da Casa, se achar por bem pegar. Ofício 116/2020, a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 7 de julho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: requerimento 130/2020. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que respondemos ao ofício 243/2020, que trata do requerimento 130/2020, de iniciativa da bancada do PSD. Segue retorno em anexo, onde informa que atualmente a solicitação está atendida, porém com um total de 8 minutos de tolerância. Atenciosamente, Pedro Vori Pedroso, prefeito municipal, Elda Burtomesso, secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano.
Ofício número 86/2020, que está anexo, Farroupilha, 2 de julho de 2020, de Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico e Trânsito, para o senhor vereador Sidnei Catafesta. Assunto, ofício 243/2020. Ilustríssimo senhor, em resposta ao ofício acima mencionado, o Departamento de Trânsito esclarece que na concorrência pública 07/2019, contrato 30/2020, a referida solicitação está atendida, porém com um total de 8 minutos de tolerância. Atenciosamente, Rogir Senta, Departamento de Trânsito. Ofício 123/2020, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 13 de julho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Senhor, assunto, requerimento 114/2020. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Senhoria na oportunidade em que, em resposta ao ofício número 220/2020, requerimento 114/2020, de iniciativa da bancada do PSD, encaminhamos retorno em anexo. Isto posto, agradecemos pela atenção dispensada. Atenciosamente, Pedro Vori Pedroso, Prefeito Municipal, Elda Brutomesso, Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Resposta ao requerimento número 114/2020, formulado pelo vereador Sidnei Catafesta, da bancada do PSD. Averiguação de construção irregular. Quanto à construção ao norte da estação rodoviária, a oeste da rodovia ERS 122, citada no requerimento, informamos que a mesma está edificada sobre propriedade particular, registrada sob matrícula 28161, de propriedade de Nova Vicença Negócio e Participações S.A. Na presente data, após vistoria ao local, ao contatar com representantes da Nova Vicença Negócio e Participações S.A., foi constatado tratar-se de construção irregular, invasão de propriedade, ficando a cargo da proprietária tomar as medidas cabíveis para reintegração de posse. Farroupilha, 6 de julho de 2020, Gelson Parodes, secretário municipal interino de Obras, Desenvolvimento Econômico e Trânsito. Ofício 125/2020 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 13 de julho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto, resposta ao pedido de informação 16/2020. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, em resposta ao ofício número 214/2020, pedido de informação número 16/2020, de iniciativa da bancada do PDT, informamos que as sugestões do projeto de lei foram localizadas e estão sendo analisadas pelos setores competentes. Posteriormente, encaminharemos o posicionamento do governo sobre seus objetos. Isto posto, agradecemos pela atenção dispensada. Atenciosamente, Pedro Vori Pedroso, Prefeito Municipal, Elda Brutomesso, Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Era só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado ao vereador Ariel Soárcigo, primeiro secretário, pela leitura do expediente da secretaria. Agora eu passo ao espaço destinado ao pequeno expediente. Então, a palavra está à disposição. Com a palavra, o vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, peço licença, vamos tirar a máscara. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, Leandro Adamati, a Rádio Miriam, que estava presente com o Zé Teodoro, a Rádio Espaço com o Miller, Jornal O Farroupilha com o Jorge, colegas vereadores, internautas, a quem nos prestigia através das redes sociais e através da TV Serra também. Vou trazer um assunto e aproveitar uma colocação também do vereador David, né? Estivemos presentes na reunião da União das Associações de Bairros, que aconteceu na última quinta-feira. Eu acho que todos nós em si estávamos representados lá também,
né? Tendo em vista que todos os bairros ou no centro que nós moramos existem ou têm as associações constituídas e nos representam. Foi um movimento importante, né? E a entrega de várias reivindicações da comunidade para o Poder Executivo Municipal. Também aproveito e também trago a informação que essas reivindicações também já estavam ou tinham sido encaminhadas para o ex-prefeito Clayton Gonçalves, né, aos seus departamentos. São reivindicações de melhorias e busca de trazer ou fortalecer a nossa comunidade e fazermos uma Farroupilha melhor. Essa é a linha em si. Peço até licença e cumprimentar o Broilo, que está aí, eu tinha me passado, e o Guti também, né, seu Luiz. Também na linha de construção e trazendo benefícios e benfeitorias para a nossa comunidade, estivemos sexta-feira, então, em Bento Gonçalves, aonde foi a pauta, as demandas e as reivindicações da comunidade, principalmente, né, direcionadas ao transporte, às nossas rodovias, né? Estivemos bem representados com a grande parcela nossa dos vereadores. Eu acho que é importante também e mostrarmos para a comunidade e para a própria instituição DAER que nós estávamos lá buscando demandas da comunidade, de toda a região, na verdade, né? Tendo em vista que estávamos Caxias do Sul, Nova Roma, e nós representando toda a região, né? Essa foi o intuito, né? E buscando melhorias e reivindicações para 122, a 813, a 453, né? A 448, onde teve aquele desmoronamento e está prejudicando, ou inexiste, na verdade, a possibilidade de ir até Nova Roma do Sul, né? E uma das pautas também foi o entroncamento da 448, a saída de São Marcos, com a 453, né, vereador José Mário Belaver, que é daquela região. E eu acho que foi válida em si, tendo em vista que as ações elas são necessárias e nós estivemos lá cobrando. Hoje tivemos algumas informações que alguns movimentos e algumas melhorias já estão acontecendo, principalmente no trecho próximo à Polícia Rodoviária Estadual. Se foi por nossa solicitação ou não, não importa. Eu acho que o mais importante é que elas estão acontecendo. E pego essa questão das obras e as reivindicações para reforçar, né, as necessidades de atendimento, né, nessa rodovia. Principalmente a 122, do quilômetro 61, na região do bairro Medianeira, a região da entrada da cidade, teoricamente. A gente sabe que o município ele começa mais lá no quilômetro 64, mas, claro, o perímetro urbano de si é ali, né? Então, eu acho que temos que reforçar e também eu faço uma solicitação ao governo, que talvez entre em parceria com o DAER, né, vereador Piccolo, o senhor que é o líder de governo, para ver se existe uma possibilidade, porque o próprio município está perdendo com isso e perdendo receitas, porque eu tenho conhecimento de pessoas de outros municípios que gostariam de vir a Farroupilha fazer as suas compras ou seus negócios e não estão vindo, tendo em vista a precariedade das nossas rodovias. Eu acho que é uma linha que a gente pode construir e fazer com que Farroupilha atenda, sim, às demandas que ali estão e automaticamente vá gerar um pouco mais de renda para até, quem sabe, amenizar a situação que aí está, né, que é precária. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador... Com a palavra agora o vereador
Tiago Brunet depois, o Sidney Catafesta. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa e todos aqueles que nos prestigiam até o momento. Hoje, venho aqui para representar todos aqueles que se sentiram ofendidos com a mudança para a bandeira vermelha imposta pelo governador Eduardo Leite. Essa é a verdadeira política, a política da representatividade. Esse é o nosso dever como parlamentar. O governador não pode cometer essa irresponsabilidade de fechar os serviços considerados não essenciais sem ter a certeza que as contaminações estão advindos destes locais. E eu acredito que nem o governador e nem os mestres da sabedoria sentados ao lado dele têm esta certeza. Caso contrário, não teriam recuado de bandeira durante 3 semanas consecutivas. Em primeiro lugar, não existe serviço considerado não essencial. Se por acaso não for essencial para quem compra, é essencial para quem vende. Em segundo lugar, repito o que venho dizendo: as contaminações estão acontecendo em todos os locais, sobretudo nos domicílios e nas atividades extra-trabalho das pessoas. E aí vem a nossa conscientização também, que é importante, pois o vírus está circulante, ele já é comunitário. Então, somando-se o fato de que as UTIs da Serra Gaúcha estão com uma taxa de ocupação em torno de 60%, não há uma justificativa plausível para o fechamento destas atividades econômicas. O senhor governador está penalizando os pequenos e médios empreendedores, donos de lojas, restaurantes e indústrias. Está penalizando justamente aqueles que em um momento de crise usaram todos os seus recursos e reservas para se adequarem aos novos protocolos. Fizeram reformas, compraram EPIs, modificaram a forma de atendimento com treinamentos específicos, entre tantos e tantas outras coisas. O governador está destruindo a economia apenas por testagem de condutas sem comprovação de benefícios. Os outros problemas, como desemprego, desespero, miséria, depressão, fome, suicídio, infartos crescentes, assaltos, intensificação de fumo, álcool, drogas, todas conhecidas condições alavancadoras de óbitos. Se forem computados mortes por estes desfechos sobre a população, certamente superarão aquelas causadas pelo vírus. Eu quero aqui nesse momento, para concluir o meu raciocínio, fazer uma fala de um texto do professor Dr. Carlos Antônio Machia Gottschall, membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, membro titular da Academia Nacional de Medicina, onde ele fala sobre o custo social da pandemia, e a qual transcrevo agora para vocês. Desvirtuando a história natural de uma epidemia para a autoproteção da malversação gerencial de recursos, querem evitar o inevitável, fazendo a imensa maioria da população desassistida pagar uma conta que não contraiu. Empresas falidas, desemprego, desesperança geram outros males e provocam mais mortes. Funcionários públicos que estão em casa, em férias remuneradas, não é culpa deles, não sentem o problema da imensa maioria de ambulantes, diaristas, ocasionais, particulares, informais, empregados que ganham o dia a dia. Não é justo amarrar essas pessoas em diretrizes experimentais, que são a maioria das medidas tomadas contra a pandemia. Basta controlar efetivamente frequência em locais mais procurados, shoppings, bares, restaurantes, lojas, empresas, com suficientemente afastamento, sem matar as pessoas de fome, porque também o auxílio governamental atinge uma minoria
e é impossível emitir dinheiro sem parar de aumentar uma já escandalosa dívida pública. É claro que o preço dessa conta ainda não chegou. E insisto em que tantos despropósitos praticados por governantes despreparados causam mais malefício social do que o próprio vírus, que é algo grave, que precisa ser combatido, mas com competência, com transparência, enfrentando a realidade, disponibilizando recursos materiais e humanos. É claro que quando ficarem demonstrados todos os equívocos de conduta, talvez peçam desculpas. Dirão que não avaliaram bem as circunstâncias, mas não indenizarão todo o estrago feito. A população obediente e crente ficará com as máscaras nas mãos. Eu quero espaço de líder. Espaço de liderança ao vereador. Também, nesse momento, eu quero fazer aqui um requerimento para todos os colegas vereadores de uma moção de apoio a um movimento popular que chegou em minhas mãos hoje, e aqui eu já agradeço aos líderes deste movimento que entraram em contato comigo e falaram que, através das minhas falas, eu fui encorajador para este grupo que realizou este movimento, o qual eu transcrevo agora para todos os senhores vereadores. Diante da manifestação feita pelo Movimento Popular, grupo de munícipes de Santa Clara do Sul, que considera as medidas adotadas pelo governo estadual para a contenção do avanço do Covid-19 como insensatas e radicais, a Câmara de Vereadores de Farroupilha, através de suas atribuições, propõe a discussão sobre a referida pauta, elencando as seguintes considerações. 1. Considerando que o isolamento e distanciamento social foram impostos como necessários para que, durante o período de lockdown, se buscasse uma solução para o Covid-19 e se reestruturasse o sistema de saúde pública, e que mesmo após 4 meses do início das restrições, continuamos sem um planejamento eficaz para a motivação da economia sem descuidar da saúde. 2. Considerando que a saúde pública não se resume apenas ao cuidado com o Covid-19, pois tem ligação direta com a fome e o desemprego. 3. Considerando que o abre e fecha do comércio e demais serviços agravam ainda mais a situação econômica do Estado. 4. Considerando que qualquer trabalho que provê o sustento familiar é essencial. 5. Considerando que tais medidas restritivas de isolamento e distanciamento social infringem vários direitos garantidos ao povo pela Constituição Federal, entre eles os do artigo 6º, que diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Conclui-se que é urgente e imprescindível a adoção pelo Poder Executivo de medidas plausíveis que atendam à sociedade gaúcha como um todo, reativando a economia sem descuidar da saúde. Desta forma, se assim for o entendimento de todos os colegas vereadores, esta Câmara Municipal manifesta total apoio à causa. Quero finalizar aqui dizendo que este movimento popular tem bandeira. Este movimento popular tem bandeira, mas a bandeira deste movimento popular não tem cores. A bandeira deste movimento popular tem princípios. Princípios como necessidade, verdade e democracia. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Brunet. Então, já colocamos em votação o requerimento 170 de 2020, encaminhado pelo vereador Tiago Pintos Brunet, e subscrito pelo vereador David Argente. Então, os vereadores abaixo firmado solicitam a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao governo do Estado do Rio Grande do Sul
a moção de apoio referente ao movimento popular contra as medidas adotadas pelo governo estadual para a contenção do avanço do Covid-19. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Presidente, eu quero encaminhamento. Encaminhamento de votação ao vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, primeiro dizer que eu coloco total apoio a essa moção e dizer ao autor desta moção, vereador Thiago, que esta casa sempre se mostrou, sempre lutou em prol da sociedade, em prol do emprego, em prol da renda, em prol do giro da máquina para que as coisas aconteçam. E vamos continuar lutando. Também, presidente, se há uma possibilidade desta casa, esta mesma moção, ser enviada ao presidente da Assembleia Legislativa, é claro, ele deve estar em casa, né? Como o governador deve ficar em casa, os outros 55 deputados estaduais, o que estão fazendo para o Rio Grande do Sul neste momento? Estão em casa, minha gente, ganhando em dia seu salário no final do mês, altíssimos salários, e nós, gaúcho, povo gaúcho, você trabalhador, você comerciante, você desempregado neste momento vai continuar sofrendo. Ainda mais, aqui não é discurso vazio, isso aqui é a realidade que nós gaúchos estamos pagando devido a essa troca de bandeira a cada semana. Presidente, voto com muito orgulho nessa moção e peço que essa casa destine também a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para que tome providência e que, dos 55 deputados, pelo menos possa vestir a bandeira laranja e lutar pelo povo gaúcho, que não estão fazendo, estão em casa esquentando suas cadeiras e ganhando seus salários no final do mês. Vergonha do Estado, vergonha desses deputados. Olha, seus suga-sugas do dinheiro do povo, suga-sugas do dinheiro do povo, vocês deputados estaduais, 55, mais esse governo do Estado, é uma vergonha, vergonha mesmo. Voto favorável, presidente. Obrigado. Encaminhamento de votação à vereadora Eleonora Broilo. Bom, a minha bancada vota favorável à moção de apoio, né? Eu tinha uma restrição aqui, porque dizia que mesmo após 5 meses do início, mas eu vi que o vereador Thiago corrigiu e falou em 4 meses, então essa restrição já não existe mais. Tá? Considero de extrema importância que o governo do Estado considere todas as prerrogativas que existem a respeito da economia, sem se descuidar, contudo, da saúde. É importante que se mantenha, como eu já disse, todas as manobras que nós temos ao nosso alcance de cuidados no combate ao Covid, mas é de suma importância que nós possamos manter a economia num patamar ao qual a gente não se arrependa depois, porque não possamos mais voltar a ele no futuro muito próximo. Então, nossa bancada é favorável, sim, a essa moção de apoio. Obrigado. Então, em votação, o requerimento número 170, encaminhado pelo Thiago Brunet. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Nós encaminharemos para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E também com a correção aqui onde que está nos 5 meses para 4 meses, né? Seria isso, doutora? E aprovado por todos os vereadores. A palavra continua à disposição, com a palavra o vereador Sidnei Catafesta, depois a vereadora Eleonora Broilo. Com a sua permissão, presidente dessa casa, eu vou deixar essa bandeira linda, que não é vermelha, e tem as lindas cores do nosso país. Aos que estão torcendo para o governo federal a morte do presidente, ele vai sair dessa e vai continuar governando este país chamado Brasil.
diferente do que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul neste momento. Somos sabedores que o STF deu autonomia aos prefeitos e os governos dos estados, mas eu não entendo aonde é esta autonomia do prefeito, que o governo dá uma cor, nós apresentamos a realidade da nossa cidade, da nossa região, e ele determina, né, ele dá o veredito. Então, entre o ideal e o possível, né, a gente está remando no possível, porque o ideal está longe de acontecer. Eu tenho vários requerimentos, presidente, e eu quero aqui começar pelas congratulações, que são 3. Primeiramente, passamos dias atrás, comemoramos o Dia do Caminhoneiro, que leva e não teve folga, e não parou um dia sequer, nesse período de pandemia, de viajar, levando as mercadorias e buscando em cada canto desse país. É a vocês que eu aqui quero agradecer e desejar sucesso e um bom trabalho sempre, através desse requerimento, em nome de uma caminhoneira que leva o nome de Farroupilha, que leva o transporte como a sua ferramenta de trabalho, a Sheila Belaver, conhecida como Sheila Belaver. Quero congratular com os demais caminhoneiros da nossa cidade, que pela passagem, então, do Dia do Caminhoneiro. Sei que essa casa teve caminhoneiros que hoje são vereadores, também sintam-se congratulados, porque é uma profissão de extrema importância, que não parou nem um dia. E aí o governo diz que tem que ficar em casa, ou que não é essencial. E se os caminhoneiros ficarem em casa? Como é que tu vai comer, governador? E os outros 55 deputados aqui, ó, pagam pelo dinheiro do povo também, um absurdo, vão fazer o quê? Vão ficar em casa, né? Já estão. Requerimento 157 era esse, o 156 é congratulações aos 10 anos da Autoelétrica Pegou, parabéns, sucesso e obrigado por trabalho oferecido à nossa comunidade. Congratulações à nova empresa se instalando em Farroupilha, 4 rodas aplicativo para atender a nossa comunidade e também o nosso estado e o Brasil futuramente. Parabéns, desejo sucesso. Requerimento 159/2020 para que o Executivo Municipal possa, através do seu departamento responsável, cobrar aqui da RGE e fazer uma parceria junto com a RGE, melhorias na rua Prefeito João Grendene, no bairro Alvorada, próximo ao numeral 152, aonde está acontecendo queda de energia, faísca nos postes. Não sei o que está acontecendo lá, mas é algo grave. Por isso que estou trazendo aqui nessa tribuna a pedido da comunidade desta localidade aqui. Também José Risso, eu sou testemunha de vários acidentes na esquina da 465, na José Risso com Giovanni Chies, bairro Imigrante, que possa colocar uma placa simples. Eu sei que o governo tem dinheiro para isso, não é o Daire aqui. O Daire nada tem, aqui tem para pôr. Então é placa de pare, para não dar uma fatalidade. Eu presenciei vários acidentes. Através do departamento para que o Executivo Municipal possa aqui, então, fiscalizar, próximo ao numeral 636, tem que ser essa semana que está chovendo ainda, há uma vertente, sai água dos terrenos, está dando um tumulto e um transtorno a essa família e as demais, que ninguém sabe de onde vem essa água, mas que o governo possa dar uma atenção e, se possível, ajudar a resolver esse problema, que não é muito difícil não, dá para fazer. Também, Transportes Bento, agora eu apresento um requerimento para aumentar os horários, né, para ter outros horários de transporte, mas com a bandeira vermelha eles vão tirar tudo. Já vem sofrendo a própria empresa Bento, agora com a bandeira vermelha vai diminuir ainda mais, mas que o setor de obras, trânsito possam, né, ver a disponibilidade de colocar um horário após as 19 horas, porque os funcionários estão trabalhando, vão para casa com o quê? A pé? Por causa da bandeira vermelha. E finalizando, presidente, requerimento 163 para que possa ser feito melhorias ali na parada do Moinho Covolã. Tem empresa explorando aquelas paradas de ônibus, tem aí uma foto, mas não está de acordo com o que é a necessidade da comunidade. Pinga mais do que se não tivesse essa cobertura em cima da parada. Então, melhorias, que o Executivo possa
também fazer essa melhoria. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Então, nós vamos colocar em votação os requerimentos encaminhados pelo vereador. Então, o requerimento 157 de 2020. Então, o vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que envie votos de congratulações à senhora Sheila da Rosa Marchiori, mais conhecida como a Sheila Belaver, pelo Dia do Caminhoneiro, e através dela gostaria de homenagear a todos os caminhoneiros pela passagem dessa data. Uma profissão de extrema importância que leva todos os tipos de produto no canto a canto do nosso país. Que São Cristóvão proteja a todos. Então, em votação, subscrito por todas as bancadas, né? Então, colocamos em votação o requerimento 157 de 2020 e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos e subscrito por todas as bancadas. Temos o requerimento 156 de 2020, também encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que envie votos de congratulações e sucesso à Pegou Autoelétrica, que comemora 10 anos atendendo seus clientes com profissionalismo e dedicação. Parabenizo toda a equipe pelo excelente trabalho que realiza para os seus clientes. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, aprovado por todos os vereadores. Também, em votação, o requerimento encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta, o requerimento 161 de 2020. O vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que envie votos de congratulações e sucesso a Quatro Rodas, a nova empresa de transporte de Farroupilha, que está inovando e traz para a população a facilidade de chamar um motorista por aplicativo. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Temos também aqui o requerimento 159 de 2020, também encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal através do departamento responsável, que é a RGE, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no município de Farroupilha, que realize a verificação dos cabos de energia dos postes na rua Prefeito João Grandene, bairro Alvorado, próximo ao numeral 152. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, eu vou aproveitar o requerimento 159 para, inclusive, colocar uma situação que aconteceu também durante essa semana e que acho que se aplica também nessa solicitação que o vereador proponente faz, com relação a quando oferece perigo, assim, de postes com possibilidade de cair, ou até mesmo aqui fala-se em faíscas saindo de um dos postes. É importante que se faça, além do pedido que nós estamos fazendo aqui na Câmara, claro, que os moradores, ou até mesmo o vereador, e eu digo isso porque fiz isso nesse fim de semana, fiz um protocolo junto à RGE, do qual eu vou reforçar agora, através de solicitação formal, em um dos requerimentos que eu vou apresentar no meu espaço, no pequeno expediente, mas é importante que, principalmente quando for algo urgente, a gente possa fazer essa solicitação. Num primeiro momento, inclusive, digo isso para conhecimento dos demais colegas, porque nós podemos ser demandados por situações parecidas. Num primeiro momento, eles me pediram, por exemplo, o número da unidade consumidora. Eu não tinha isso, porque não é na residência onde eu tenho acesso. Mas depois, então, eu expliquei, eles passaram para um outro setor lá,
eu não dei nenhum carteiraço, mas só disse que era vereador e que entendia que aquela demanda era importante, e eles acabaram, então, fazendo o registro de protocolo. Até não sei se o assunto foi resolvido, mas muitas vezes não dá para esperar uma semana toda para nós chegarmos aqui na sessão, fazer um requerimento, amanhã de manhã o presidente fazer o ofício, enviar para a RGE, principalmente quando tem situações mais urgentes. Então, acho que o tipo do requerimento aqui ele é válido, mas que ele seja, inclusive, um reforço para uma situação que já seja comunicada à companhia com a antecedência necessária. Além de nós sabermos que temos a Poliana, né, que é a gerente da empresa aqui na região, que também certamente poderá atender os pedidos mais urgentes dos colegas vereadores. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonas Tomazini. Então, em votação, o requerimento 159 de 2020 do vereador Sidnei Catafesta, e também com o pedido, acho que é interessante, do vereador Jonas Tomazini, que quando tem um problema pertinente e parecido, que tanto os vereadores e até a população que possa comunicar e a RGE tomar providência, porque muitas vezes a gente não tem o número conosco, né, e a gente não tem como comunicar. Então, acho que é interessante. Se o proponente, assim, entender que possamos acrescentar no requerimento, faremos, né? Encaminhamento de votação ao vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, dizer que essa solicitação, os moradores já entraram em contato, mas pouco se resolve. Muitas vezes a RGE, aquele sistema eletrônico, etc. e tal, onde o contribuinte é o que menos tem acesso ao que deveria ter de atenção por essas companhias, e isso é verdade. Essa moradora já solicitou, não resolveram, continua acontecendo. A casa apresenta esse requerimento como uma forma de reforço para que realmente, não somente ali, entre outros pontos, esses dias de vento, acontecia essas faíscas em vários pontos da cidade. É um descaso com o contribuinte. Pagamos a maior tarifa de energia do Brasil, né? A bandeira vermelha, tudo é vermelho nesse estado, né? É vermelho do governo, é vermelho a bandeira. Gente, voltando a este requerimento, presidente, tem que votar o quanto antes, sim, com o que o nosso vereador contribuiu, tem que anexar junto, e que outras solicitações virem para essa casa, nós temos que apresentar e cobrar da RGE. Porque não é de graça que nós temos a energia, e sim paga. A mais cara energia do Brasil é no Estado do Rio Grande do Sul. Somos explorados pela RGE e também pela outra companhia de energia do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Então, colocamos em votação o requerimento 159 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta, e também a pedido do vereador Jonas Tomazini, que o secretário executivo acrescente a solicitação. Colocamos em aprovação esse requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Em votação, o requerimento 166 de 2020, também encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável. Solicitar que seja instalado placas de sinalização no cruzamento das ruas José Risso com Giovanni Chies, no bairro Imigrante. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Temos também o requerimento elaborado pelo vereador Sidnei Catafesta, o 162 de 2020. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável, solicitar uma análise de solo na rua Égide Afagairace, numeral 636, no bairro Monte Verde, pois os moradores têm reclamado do excesso de água que tem vertido nos terrenos nos últimos dias. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Ariel Soárcigo.
Eu achei até que tivesse deixado em casa o endereço, porque eu esqueci o telefone em casa, mas aí me lembrei que eu tinha na minha agenda que eu fui na prefeitura para ver essa situação. Égide Faguerassi, 636, Monteverde, Franciele, Lodi, o nome da moça. Me ligou, veio conversar comigo também, fui na prefeitura, fui lá na Secretaria de Obras, o encarregado lá, que era o fiscal, o Jean, não estava mais atendendo ela, ele me atendeu, aí me disse que não era mais com ele. A surpresa da situação, vem água do terreno do vizinho, ela fez uma canalização, colocou na rua porque a casa dela estava ali ficando toda alagada. E vem água do vizinho, inclusive do banheiro. E aí eu fui lá e eles me disseram, não, nós fizemos uma notificação para ela, se vier para mim de novo eu vou ter que ir lá multar ela. Eu disse, não acredito, Nath. Não acredito que tenha acontecido isso. Quer dizer, a pessoa que foi lá pedir para que o vizinho solucionasse o problema, eles foram lá, ao invés de ajudar a solucionar o problema, foram lá para dar uma notificação para ela. Não foi um auto de infração. Não, mas agora está lá na Secretaria do Planejamento. Vou lá eu na Secretaria do Planejamento. Quando eu estou lá falando, já veio 2, 3, não, eu já sei desse assunto. Tá, mas e daí? Sabe do assunto? Eu quero saber da solução. Se vocês sabem do assunto, eu quero saber da solução. Aí veio o Pablo, me atenderam, tudo maravilhosamente me atenderam, né? E aí ficaram de lá de novo. E agora, por surpresa minha, tem que fazer um requerimento aqui na casa. Isso não é papel do vereador, né? Nós fizemos isso porque nós queremos ajudar lá a comunidade. Mas isso aqui não precisava nem fazer um requerimento. Aquilo que eu fiz e pessoalmente, uma ligação já chegava. Mas não foram ver o problema, pelo que eu estou vendo, o vereador está fazendo aqui um requerimento. E agora talvez com o requerimento eles vão lá, mas o vereador, talvez o proponente, o que levou o assunto, talvez seja agora atendido. E eu quero ver como é que vai ser o andamento disso aqui daqui para frente. Agora eu vou segurar esse requerimento aqui comigo e quero ver como é que eles vão solucionar o problema. E caso contrário, qualquer outro problema que eu tiver, eu vou fazer requerimento também e quero ver se eles vão lá solucionar o problema. Porque o cara, no mínimo, eles devem ter pensado. O vereador não deve ter ido atrás, né? Mas eu fui atrás, olhei, fui lá pedir para eles irem lá, vieram me dar um monte de explicação, além de ter dado a notificação para eles, vão lá e fazem a verificação do que tem que ser feito, e se a prefeitura não tem competência, e ela foi lá, me parece que pediu auxílio com uma máquina, disseram para ela que não tinha, porque terreno particular não pode, é só eles pegar a lei então, já que o prefeito, antes que estava aí, disse que eu conheço as leis, e eu conheço mesmo, eu tenho uma lei cooperativa habitacional que pode ser auxiliado. Pode colocar uma máquina lá na cooperativa habitacional que por lei pode. Então é só botar uma máquina e tentar ajudar para eles fazerem um valo, fazer uma drenagem e solucionar o problema dos terrenos. E aí ela tirar o cano que vai lá na rua e não ser dado um auto de infração para ela. Se tiver que pegar aí junto e ensinar como fazer, nós estamos à disposição. Porque me parece que aqueles que davam aula vão ter que ter aula. Então a gente fica indignado com essa situação, que já fazem mais de 10 dias que eu fui, vereador Catafesta, e me parei, quero subscrever aqui o requerimento, se me autorizar, porque me parece que não foram lá para ver um problema tão simples e na hora mais certa, que é na época de chuva. É de ficar indignado porque um probleminha desses passar por tantas pessoas para tentar solucionar. Nem vou dizer que eu... Tá, obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ariel Soárcico. Então, em votação, encaminhamento de votação... Não. Presidente, eu só quero encaminhamento de votação, né? Sim. Obrigado. Então, encaminhamento de votação ao vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, eu vou aqui me sensibilizar com as palavras do vereador Arcego, quando a munícipe Franciele, se eu não estou enganado, foi uma colega minha de faculdade, ela me encontrou no comércio da cidade e ela relatou. Quando ela relatou, ela falou que já esteve em contato com o vereador Arcego, que deve ter feito uma grande luta lá na prefeitura, bem assim ela falou, e que não andou. Ela falou com todo o amor e carinho e desespero de uma cidadã que está em dia com os seus tributos do município. É tão simples, mas não está sendo resolvido. Então, para vocês verem que algo simples de resolver
incomoda tanto uma pessoa, tanto aquela família, que há caminhos. O poder público tem que facilitar a vida do cidadão. Ponto. Tem que ter um fiscal indo lá olhar, tem que ter um grupo de trabalho para fazer esse serviço. Eu lembro, num imigrante, teve um problema parecido com esse, o secretário era o Vandré, de obras, foi resolvido, gente. Tinha um residencial que entrava, olha, quando chovia, muita água e fezes. E aí era que era uma nascente. Como é que vai ser uma nascente se está vindo aqui, vertendo no muro de contenção do apartamento, fezes? Aí foi resolvido, mas não pode ser assim. Por isso que a gente defende, né? Defende a comunidade e luta pela comunidade. Obrigado, vereador Arcego e presidente. Se a casa puder tirar ali e colocar o nome do vereador Arcego e o meu nome junto, é um prazer para nós nessa luta aí, porque quem ganha é aquela moradora, é aquela comunidade que está ali necessitada por muito tempo. Obrigado. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Então, em votação, o requerimento 162 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta e subscrito pelo vereador Ariel Soarsco. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por... Subscrito pelo PP e pelo PDT. Então, todas as bancadas... A Glória também subscreve? Então, por todas as bancadas, então, e aprovado por todos os vereadores. Requerimento 165 de 2020, também, então, comunicado ao vereador Tiago Brunet. Alô, oi. Senhor presidente, se assim os pares entender, eu precisaria me ausentar nesse momento por uma questão de ordem particular. Então tá. Com a concordância de todos, então autorizado. Não subscrita, né? Então vamos colocar em votação o requerimento 165 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal através do departamento responsável, solicitar que seja verificado se o horário de ônibus disponibilizado pela empresa Bento Transporte, cidade de Farroupilha, atende os interesses e horários dos trabalhadores, do comércio e outras funções essenciais. O último horário centro-bairro é às 19 horas, porém há necessidade de horários posteriores a este horário aí. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, que nem foi falado, agora com a bandeira vermelha vai piorar a situação. Temos mais um requerimento do vereador Sidnei Catafesta, o requerimento 163 de 2020. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal através do departamento responsável, solicitar que seja realizada melhorias nas paradas de ônibus localizado junto ao Moinho Covolã, tanto localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, quanto na rua Independência. Estão bastante danificadas, possuindo muitas goteiras. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, aprovado por todos os vereadores presentes. E, por fim, temos mais um requerimento, o requerimento 158 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal através do departamento responsável que solicita a troca de lâmpadas na rua José Risso, numeral 465, bairro Imigrante, em frente à empresa Móveis Reginato. Em votação, o requerimento 158, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. E agora, com a palavra, a vereadora
Eleonora Broilo. Então, já cumprimentei a todos, né? Eu pedi a palavra mais para agradecer a vereadora Glória pelas palavras carinhosas dedicadas aos profissionais da saúde. Muito obrigada, vereadora Glória. É importante a gente sentir que nós temos um respaldo na comunidade. Muito obrigada. E eu queria também dizer o seguinte, eu recebi uma informação agora de que o comércio não vai ser totalmente fechado, né? Que vai funcionar no método pegue e pague. Então, não vai haver um fechamento total do comércio e o comércio vai funcionar, então, no modo pegue e pague. As coisas são encomendadas, a gente vai lá, retira na porta, paga e vai embora. É bom? Não. Mas não é tão ruim quanto fechar totalmente o comércio, né? Melhor seria se estivesse tudo aberto, né? Bom, mas eu não vou me prolongar, eu só queria mesmo era agradecer a vereadora Glória e dizer, então, que o comércio não está totalmente, não é 100% fechado. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente. Mandar aqui, então, rapidamente, aqui os parabéns para o Pablo Barreto, da FADEV, que está aniversário hoje. Então, parabéns, ele sempre está nos ouvindo, né? Rapidamente, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma análise, fazer, na verdade, uma colocação aqui que diz respeito às pessoas do município. Eu sei e não em todas, então, repito, e não em todos os locais aonde se faz análise se as pessoas estão com o Covid ou não, mas na cidade, até ouvi relatos de outra cidade, mas na cidade algumas pessoas vieram me dizer o seguinte, estou com sintomas da doença, mas não estão fazendo análise, não estão fazendo os testes para ver se eu tenho. Então, gostaria de deixar bem claro que isso está acontecendo em Farroupilha. Se vieram até mim e falaram isso, duas possibilidades. Uma, o que é mentira da pessoa, eu acho estranho, né? Mais do que uma pessoa chegar e dizer, não estão fazendo, estou sentindo, estou com sintomas, mas não querem fazer, vão fazer daqui 15 dias. Então, alertar que existe quantidade de pessoas, relato de pessoas que estão dizendo, e não são em todas as casas de saúde aptas a fazer essa análise, para fazer esses testes, mas existem, assim, casos aqui na nossa cidade que procuram atendimento médico em determinados locais que deveriam fazer os testes e não estão fazendo. Me pergunto aqui também se não tem alguma correlação. Olha só. Gaúcha ZH 2807. São 67 recursos para a reavaliação da bandeira vermelha. Ou seja, são 67 pedidos de municípios que não querem estar na bandeira vermelha. E se a gente for ler aqui no Correio do Povo, o Correio do Povo coloca de que forma se avalia, então, a bandeira. E coloca ali que velocidade do avanço, do contágio, estágio de evolução, incidência de novos casos, que na verdade é praticamente o que eu li na primeira parte, capacidade de atendimento, a gente viu que aqui a capacidade de atendimento está dentro do que poderia ser considerado muitos casos a nível de Farroupilha, Rio Grande do Sul, até nível de país, principalmente analisando em função de país, muitos casos a gente vê o caos na saúde, o atendimento é de pessoas lá no corredor esperando para ser internadas. E segundo o doutor, a gente tem internados na UTI, 60%, nem 70%. Mas eu pergunto o seguinte, vamos parar para analisar de maneira lógica, se os municípios mandam para o governo do estado um pedido para não, pelo amor de Deus, colocá-los em bandeira vermelha para fechar o mercado.
Será que isso que o governo do estado faz é um incentivo para que os municípios façam registro das pessoas que estão contaminadas? Não, espera um pouquinho, não estou entendendo. Será que o fato de um município, e frisando isso de novo, eu recebi pessoas que disseram para mim, não estão fazendo a investigação, fazendo os testes, porque eu cheguei lá com um problema de respiração, eu não estou conseguindo respirar direito, me dói o peito, estou ruim, e aonde deveria ser feito a investigação, feito a análise, feito o teste, me mandaram para casa e esperar mais 15 dias. E daí eu vejo os municípios, repetindo, eu vejo os municípios pedindo para não ficarem em bandeira vermelha. E como o Estado coloca eles em bandeira vermelha, e o pedido do município em função de não ficar significa, nós não queremos ficar. Será que é um incentivo do governo do Estado para que os municípios façam registro dos confirmados? Porque se o município confirmar a quantidade de pessoas que têm Covid, na semana que vem está na bandeira vermelha, ou quem sabe na bandeira preta, eu estou vendo alguma coisa que a atitude do governo do Estado faz com que os municípios, se não registrar novos casos, melhor para nós. Essa é a lógica que eu estou vendo. Essa é a lógica que me aparece em função do que eu estou buscando de informações aqui. Porque se os municípios tivessem vontade, se os municípios tivessem, por exemplo, vontade de assumir essa quantidade de pessoas com novos registros da doença, ou novos registros, tantos lá, novos casos em Farroupilha ou Caxias do Sul, isso joga na bandeira vermelha, mas o pedido é para não entrar na bandeira vermelha, então eu não quero que apareçam esses casos. Isso é o que eu penso de maneira lógica. Tem alguma coisa muito estranha em tudo isso. E tem esses casos de gente que não está sendo diagnosticada, não. Terminando, vereador Piccoli. Então existe isso, esse relato é bom deixar registrado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Com a palavra agora o vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente e demais colegas vereadores, quero cumprimentar a quem ainda nos acompanha, o Leandro Damati, da TV Serra, Marcelo Broilo, colegas aqui da casa. Quero, senhor presidente, apresentar o requerimento número 167 de 2020, onde eu coloco aí 4 endereços relacionados à manutenção de iluminação pública. Na rua Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a rua Independência, tendo como referência ali o restaurante Antonielli. Na rua 3 de Outubro, com a Júlio de Castilhos, tendo como referência aí o Rossi Materiais de Construção. Na rua Vitório Tartarotti, número 536, e na rua Dalci F. de Andrade, número 493, no bairro 1º de Maio. Ao final da minha fala, eu peço que o senhor coloque em votação. Eu recebi, senhor presidente, quero colocar também aqui, no segundo pedido, que é esse da 3 de outubro com a Júlio de Castilhos, é uma parte do que eu me referia antes, aonde eu fiz junto à RGE, então, porque ali tem, além do problema na iluminação, a questão da inclinação do poste, que eu não tenho a capacidade de avaliar, mas eu acho que ele pode estar por um fio. O protocolo registrado junto à RGE é o 9165-417626, então foi aquilo que eu disse antes, eu fiz esse protocolo, e agora eu quero que a gente reforce, enquanto Câmara de Vereadores, porque até na metade da tarde a solução não havia sido tomada ainda. Quero colocar também com relação à iluminação, senhor presidente, que eu recebi relatos e pude constatar. Nós já tivemos o padre Paulo Gasparetto, que relatou a questão da ausência da iluminação na Praça da Matriz. É um dos nossos pontos mais bonitos aqui na cidade, mas a gente sabe que está realmente já há muito tempo com um sistema de iluminação que não foi substituído, as lâmpadas, que está falho e tem deixado aquele local às escuras,
permitindo, inclusive, daqui a pouco a adoção de ilícitos em função da ausência da iluminação pública. Nós entendemos a dificuldade do momento, mas que pelo menos algo parcial para que não fique como está a Praça da Matriz possa ser adotado. Várias pessoas nos relataram essa situação que a gente pôde presenciar. Até há pouco tempo, inclusive, a Rádio Espaço colocou uma foto de como era no momento da inauguração e como está agora a Praça da Matriz. E na parte da iluminação, realmente parece que nem praça nós temos aí quando a noite chega aqui em Farroupilha, devido a essa ausência de manutenção cometida nesse local. E para encerrar minha fala, senhor presidente, eu gostaria apenas de colocar, e vários colegas vereadores fizeram hoje referências importantes, mas o vereador Sandro colocou anteriormente com relação à valorização dos professores, outros colegas também falaram da valorização dos profissionais da saúde. Então, eu acho que se tem uma coisa que a pandemia serviu para criar, é o nosso reconhecimento a alguns profissionais. Então, antes foi dito dos médicos, eu colocaria nessa conta a questão dos professores, porque os pais, as famílias percebem agora, nesse momento onde não tem a presença física dos mestres, a importância que eles têm na educação, a importância que eles têm para o futuro de cada uma dessas crianças que estão afastadas do seu método tradicional. Sabemos que tem se esforçado as instituições de ensino, as secretarias da educação, para prover um ensino possível para esse momento, mas que nada substitui a presença no dia a dia do professor. Então, além dos profissionais da saúde que merecem e que nós reforçamos todo o nosso reconhecimento, outra área que é importante que a gente possa exaltar, enaltecer, são os profissionais da educação. Então, senhor presidente, eu peço que o senhor coloque em votação o requerimento número 167 de 2020. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jonas Tomazini. Então, nós colocamos em votação o requerimento 167 de 2020, encaminhado pelo vereador Jonas Tomazini. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que realize a manutenção da iluminação pública dos seguintes locais: na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rua Independência; a Rua 3 de Outubro, esquina com a Júlio de Castilho; Rua Vitório Tartarotti, numeral 536; e na Rua Dalci F. de Andrade, numeral 493. Isso não... E também poderia acrescentar a Praça da Matriz? Se for... Podemos. Por favor. Encaminhamento de votação? Não, se concordar, não pode. Tá, então nós vamos acrescentar também a melhoria da iluminação na Praça da Matriz também, né? Então, colocamos em votação, então, o requerimento 167 de 2020, encaminhado pelo vereador Jonas Tomazini. Os vereadores que estiverem de acordo, encaminhamento de votação ao vereador Sidnei Catafesta. Presidente, sobre a Praça da Matriz, já relatamos aqui nos dias atrás, mais uma vez vem essa deficiência da parte da energia ali do cartão postal do nosso município, a praça mais linda da nossa cidade, no coração da cidade, e estamos aqui mais uma vez batendo no mesmo assunto. Eu quero subscrever o requerimento e dizer que o município possa fazer logo essa parceria, que possa atender. Tem várias luminárias quebradas. Eu quero dizer que é mais de 60% que está inativas, né? Estão com defeitos. E precisamos dar vida ao nosso cartão mais lindo de Farroupilha. Voto favorável e subscrito ao requerimento. Tá. Então, em votação, o requerimento 167 de 2020,
encaminhado pelo vereador Jonas Tomazina. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, presente e subscrito pelo vereador Sidnei Catafesta, com a ausência do vereador Tiago Brunet e Josué Paese Filho, e subscrito pela bancada do PP também. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Ariel Soárcego. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou fazer um requerimento aqui que um contribuinte, o Guilherme Chiele, filho do ex-vereador Chiele, fez uma constatação, ali então o vereador signatário, após o vias da casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que realize a instalação de placas de velocidade de 40 km por hora, nos dois sentidos, ao longo da pista de caminhada, junto à Avenida Armando Antonello, entre as ruas Papa João 23 e Independência, no bairro São Luís. É ali onde foi feita a pista de caminhada e que realmente precisa uma redução de velocidade, porque as pessoas estão andando ainda agora nem tanto por causa da pandemia e o clima também, mas é uma solução que tem que ser feita ali, a colocação de placas. O vereador também solicita no seu setor competente, ao excelentíssimo senhor prefeito, para que no seu setor competente realize a instalação do conjunto de sinalização semafórica no cruzamento da Avenida Paulo Broilo com a Rua Independência. Uma solicitação também dos moradores, foi feita solicitação de novas sinalizações através do vereador por um dia, que representou aqui a escola CNC. Nós sabemos que teve mais um acidente ali, igual a 13 de outubro e Marechal, então nós já estamos fazendo pela segunda vez este requerimento para a instalação de uma sinaleira neste local. Senhor presidente, com a autorização dos líderes dos partidos, nós fizemos um requerimento que foi após as 17 horas, que nós temos os requerimentos para fazer até as 17 horas, quero dizer, poderia ler o requerimento, talvez passasse isso, mas foi às 17h32, após ter sido feita a divulgação do senhor governador a respeito da bandeira vermelha. E nós gostaríamos, então, de fazer um requerimento, se assim os vereadores aprovarem. Nós tínhamos o requerimento pronto, só não sabíamos qual a bandeira desde a semana passada, e todas as semanas nós iríamos deixar ele aqui para que, se acontecesse o que aconteceu em bandeira vermelha, nós pudéssemos fazer o requerimento que diz o seguinte: que seja efetivada a classificação... Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que se efetivada a classificação de bandeira vermelha em nosso município, seja suspensa a cobrança do estacionamento rotativo no município, enquanto durarem as restrições ao comércio e serviços. Porque se nós não temos funcionando os serviços essenciais, né, alguns que são algumas lojas que nós, como vimos o vereador falando, essencial, se não é para mim que compra, para mim que vendo, né? Então nós também não precisamos da cobrança do estacionamento. Acho que é uma atitude que deve ser tomada, inclusive porque nesses parquímetros há muito contato direto das pessoas. Tem mais contato em um parquímetro de pessoa com pessoa do que dentro de uma loja. Então, se realmente... conforme como a doutora Eleonora aqui falou também do fechamento, não ser bem assim, mas que inclusive não vai ter tanta necessidade do rotativo, né? Porque com o comércio praticamente que fechado, nós não temos a necessidade de estacionamento. A gente sabe que quando tem as lojas abertas, os proprietários querem que o estacionamento rotativo funcione, os proprietários de estabelecimentos. Agora, neste caso, mesmo tendo uma licitação, o município tem que tomar providências e solicitar que seja feito aqui o cancelamento da cobrança do estacionamento rotativo. Falar da questão do DAER, senhor presidente, nós estamos lá, é de dar risada, é de pedir para a saída. Eu disse para cada vereador que estava lá, inclusive os de Caxias e Nova Roma, quando vocês saírem, na saída aqui em cima da mesa, coloquem R$10 cada um para ajudar um pouquinho. Não tem dinheiro para comprar tinta. Nós estamos lá, vereador José Mário, o senhor solicitou que fosse feitas as faixas, pelo menos, na saída da 448, que dá ali o entroncamento com a 453.
Então, se não tem dinheiro para comprar uma tinta, para fazer uma sinalização vertical ali, eu não sei o que tem no DAER. E aí eu ouço dele dizendo que o ideal seria um viaduto, um túnel. Eu disse, ele dormiu com alguém, né? Não pode ser que eu ouça falar ainda em viaduto ou túnel. Achei que eu não ia mais ouvir essas bobagens aí. Mas aí me vem com uma... Isso aí não é solução, nós queremos solução rápida, túnel ou viaduto. Vamos deixar para o meu tataraneto ver isso aí, tchê. Agora, o que nós precisamos é a sinalização. Faça pelo menos um estudo de placas, o que pode ser colocado. E também dizer que nós somos, senhor presidente, a Nova Roma do Sul, com o deputado Búrigo e a representação do deputado Biolchi, junto com o diretor-geral do DAER, aí estava lá, e nós fizemos as cobranças para que Nova Roma não fique lá ilhada também, até porque a parte que caiu é dentro do município de Farroupilha, né? E o prefeito de Nova Roma queria ajudar também, ele disse que economicamente até poderia ajudar, mas é uma situação bem complicada. A prefeitura de Nova Roma tentando ajudar dentro do território de Farroupilha numa estrada que é estadual. Então, realmente fica difícil, mas acho que vai ser feito, então, aí um alargamento da pista para que as pessoas, pelo menos com carros leves, ambulância ou coisa assim, possa passar ali. Então, dizer que nós vamos representar, então, esta casa também nessa questão da rodovia aí da 448. Então, era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Arielso. Com certeza, nós estava bem representado. Colocamos, então, em votação o requerimento 168 de 2020, encaminhado pelo vereador Arielso Arcego. O vereador signatário, após ouvir a casa, requer a vossa excelência que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal, o seu setor competente, para que realize a instalação de placas de velocidade de 40 km por hora, nos dois sentidos, ao longo da pista de caminhada, junto à Avenida Armando Antonello, entre as ruas Papa João 23 e a Independência, no bairro São Luís. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Tiago Brunet e o Josué Paese Filho, Kiko Paese. Em votação, o requerimento 169 de 2020, encaminhado pelo vereador Arielso Arcego. O vereador signatário, após ouvir da casa, requer a vossa excelência que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que realize a instalação de um conjunto de sinalização semafórica no cruzamento da Avenida Paulo Broilo com a Rua Independência. Então, em votação o requerimento, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Tiago Brunet e Josué Paese Filho, Kiko Paese. Em votação também o requerimento 171 de 2020, encaminhado pelo vereador Arielso Arcego e subscrito por toda a bancada do MDB. Os vereadores signatários, após ouvir da casa, requerem a vossa excelência que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que se efetive a classificação da bandeira vermelha. Ser efetivada, isso. A classificação da bandeira vermelha em nosso município, que foi efetivada, né? Seja suspensa a cobrança do estacionamento rotativo no município, enquanto durem as restrições ao comércio e serviço. Então, os vereadores, em votação ao requerimento, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Josué Paese Filho e o vereador Tiago Brunet. E subscrito pelo vereador Sidnei Catafesta. E aprovado por todos os vereadores. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador José Mário Belaver. Boa noite, senhor presidente. Quero saudar os colegas vereadores, saudar as colegas vereadoras,
saudar a imprensa, funcionários da casa e demais pessoas que nos acompanham nessa sessão fria. E também os que nos assistem através dos meios de comunicação. Senhor presidente, nós também estivemos na última sexta-feira no DAER. Eu quero dizer que nessa minha trajetória, vida pública de vereador, eu acho que já visitei o DAER umas 30 vezes, mais ou menos. E, infelizmente, é muito complicado, o vereador Ariel. Eu acho que não é de dar risada, é de chorar. Ouvir os técnicos falando que não tem dinheiro para comprar meia dúzia de balde de tinta para fazer uma sinalização no trevo. Ah, não tem uma empresa que faz. Ah, tem uma empresa, mas não tem dinheiro para pagar. Aí até sugerimos ao engenheiro Maicon, que tem boa intenção, mas infelizmente também ele não tem recursos para poder fazer as melhorias no trevo de São Marcos. Propusemos a ele de fazer uma parceria, que nós se encarregaríamos, juntamente com o presidente e os demais vereadores, David, para que possamos fazer uma parceria com o município. Mas isso nós temos que fazer imediatamente, não esperar que aconteça mais acidentes e pessoas venham a morrer nesse trevo de São Marcos com a 448 e com a 453. Vamos ver agora, acreditamos que em 30 dias poderá dar o retorno de poder fazer essa sinalização. Se não tem dinheiro, vamos procurar o executivo que possa fazer essa parceria, sinalizar. As pessoas que transitam por lá têm que ter segurança. Falar dos tapa-buraco. Imaginem com essa chuva de ultimamente o que vai acontecer nas rodovias. Eu quero também falar da faixa de domínio, David. Eu acredito que se nós temos a oportunidade de, claro, discutir com os colegas vereadores, com as entidades, mas também de reduzir, aproveitar o momento dessa lei federal, de reduzir a faixa de segurança nas rodovias que cortam o nosso município. Eu acho que nossos proprietários, nossos empresários da região estão sendo muito penalizados com essa faixa enorme, que não há utilidade nenhuma, porque o DAER não vai aproveitar, não faz o tapa-buraco, vamos ver, fazer a pista lateral, que não tem nem dinheiro para sinalizar, imaginar numa pista lateral. Então, por isso que nós gostaríamos de discutir, sim, e de poder dialogar com essas entidades, de ver da possibilidade de aprovar esse projeto de redução dessa faixa de domínio, para que possamos, sim, oportunizar, Tadeu, esses proprietários, essas empresas que estão se instalando ao longo das rodovias, reduzindo essa faixa de domínio, que possa aproveitar melhor o seu terreno, que é tão caro, e que há essa necessidade de dar essa ajuda, essa incrementação aos empresários que estão ali se instalando. Também, vereadora Leonora, não é só de notícias ruins, bandeira vermelha, e epidemia, coronavírus, e tivemos então essa boa notícia do Hospital São Carlos, aonde que o hospital recebeu todos esses equipamentos para dar bom atendimento e prestar esse atendimento às pessoas que poderão utilizar a UTI. Que boa notícia! Trago os cumprimentos dessa vereadora, a diretora do hospital e toda a sua equipe pela dedicação, e a senhora que também liderou esse processo de arrecadação junto com a Sílvia e o Francis, que assim conseguimos conquistar esses aparelhos que darão sim um resultado positivo aos que necessitam.
Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador José Mário Belaver. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Presidente, deixa eu só relatar aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Espaço de liderança, presidente. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta, espaço de liderança. Senhor presidente, eu quero aqui registrar com muito carinho e agradecer ao PSD, através do deputado Darley. Essa semana, então, foi pago R$300 mil ao Hospital São Carlos, de uma emenda de março, daquele trabalho que fizemos na ida a Brasília, ainda no final de 2019. Também registro a esta casa que já encaminhamos R$500 mil através do Fundo Municipal da Saúde para auxiliar o Hospital São Carlos na questão do Covid-19, nas despesas extras que o hospital vem tendo, como todas as outras casas de saúde do Brasil tiveram e estão tendo essas despesas extras. Então, este ano de 2020, para o Hospital São Carlos, o nosso partido vai contribuir com R$800 mil. É uma luta de todos nós que fazem parte do PSD aqui do nosso município. Quero aqui agradecer todos que acreditam nessa nova ideia, que acreditam no nosso projeto, que estão contribuindo conosco na construção do nosso plano de governo, que ali na frente a gente vai colocar à disposição da nossa comunidade. Nós acreditamos numa farroupilha para a gente, para frente, e acreditamos que há como fazer muitas coisas para a nossa sociedade que vem necessitando de melhorias e de seus atendimentos, das suas reivindicações. Eu recebo a cópia do estudo feito, então, por esta comissão, referente à compra desse software da saúde. Vou ler com muita atenção e trarei para casa questionamentos na próxima sessão sobre este valor pago, se o valor voltou para os cofres públicos, se voltou para a prefeitura, se está sendo reutilizado e o que está sendo feito com esse sistema comprado no passado. E aqui tenho alguns. Vou relatar, senhor presidente, uma mensagem que eu recebi há pouco sobre o governo do estado. Vou registrar aqui. Não sei quem foi o autor, peço permissão para relatar e também parabenizo pelas colocações. Na semana passada, a Serra Gaúcha tinha 72% dos leitos de UTI ocupados. As prefeituras pediram e o nosso grande líder tucano, 45, Eduardo Leite, permitiu de forma carinhosa que permanecêssemos na bandeira laranja. Essa semana, o número de leitos foi ampliado. Importante salientar que, pelo esforço de todos os prefeitos, e não do governador tucano, 45, PSDB, Eduardo Leite. Nesse exato momento, temos cerca de 65 de ocupações, ou seja, mais leitos que na semana passada, e uma situação muito diferente de julho do ano passado, quando as nossas UTIs do Rio Grande do Sul estavam em 100% de lotação. Ao que se tem notícia, não houve naquela época sequer uma frase do nosso coloridor de mapas sobre a situação. Mas, como tem muito de política no meio de tudo isso, Leite, se voltasse atrás pela terceira vez seguida, mostraria fraqueza. Por isso, do alto da sua soberba e falta de empatia com aqueles que geram riqueza, decidiu manter a Serra Gaúcha na bandeira vermelha. Em sua live interminável de hoje, além de se vangloriar de suas muitas façanhas e fazer campanha antecipada sobre sua excelente gestão, o menino de Pelotas disse que o Rio Grande do Sul tem uma situação controlada e que o número de casos por 100 mil habitantes é mais baixo do país. Mesmo assim, vivemos hoje no estado com uma das maiores
restrições às liberdades individuais do Brasil. Ninguém nega que a doença exista e que todos precisam manter os cuidados, mas, como disse o próprio governador, a situação está controlada. Qual o motivo de manter tamanho flagelo sobre o setor produtivo? Será que vale tudo pelo poder? Autor desconhecido, não sei o nome, mas eu registro a clareza e a verdade nas palavras. Governador, você me envergonha. Boa noite, presidente. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Sem mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, então, nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. Que Deus nos proteja. Um abraço. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.